Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer sobre a matéria, sobre a aula passada? A aula passada foi gravada. Sobre a prova, na verdade, a recuperação, o que tu vai fazer? Tu vai passar as perguntas de novo? Sim. E a recuperação vai ser um espaço muito curto, né? A gente tem feito dia 18 e 20, mas não tem, tu vai avisar meio que precisa. Eu vou dar a prova para vocês fazerem em casa, vou botar na página hoje ou amanhã, tá? E aí na sexta, vocês deem uma olhada nas questões na quinta ou na sexta de manhã. E aí quem quiser, a gente pode discutir isso um pouco na aula de sexta-feira, daí vocês me tragam na quarta-feira. Professora, não claro para mim como é que são e como é que estão funcionando as notas. Cada prova vale 4 e os trabalhos valem 2. Então, Aí como é que a gente vai ficar sabendo a nossa nota da prova para saber se a gente precisa fazer recuperação? se precisa fazer recuperação, eu vou avisar. Quem precisar fazer recuperação, eu vou avisar. Tá? Então tá, alguém tem alguma... Tá? Não fiquem assim... mas vocês estão indo bem, né? Então... A prova vai ser parecida com essa que eu devolvia agora. São 4 questões. 3 ou 4? 4. Vamos ver. Eu não fiz ainda as questões, mas vai ser do mesmo estilo. Uma questão para cada um dos assuntos que nós discutimos aqui. Tá? Sim? Não? Não, tá, como é que você não consegue Eu vou me trancar num lugar aí. Certo? Essa é a minha parte, deixa eu vocês... Alguém tem alguma questão sobre a matéria? Não? Então, eu... Quem não veio à aula na semana passada, eu peço que escute a gravação que está na página da disciplina. O assunto, eu vou ir adiante, embora os assuntos sejam relacionados. Quem tiver alguma questão sobre essa matéria que a gente acabou de ver, fique à vontade depois para retomar esse assunto, tá? O assunto da aula de hoje é o sentido da vida. Esse também é um assunto, como os outros que a gente viu, é um assunto que é muito, assim, profundo e central nas discussões filosóficas. Um dos autores que eu indiquei para vocês ali, o Camus, ele diz que ele apresenta essa como a questão central da filosofia. Se a vida vale a pena. Se vale a pena viver a vida. Então ele coloca dessa maneira, que é típica, né, dos existencialistas. O suicídio é o problema central da filosofia, ele diz. Se isso não vale a pena, então não tem por que viver. E como a gente, vocês vejam assim, todas essas questões os assuntos que nós tratamos aqui ao longo do semestre são assuntos filosoficamente muito profundos, muito centrais, né? São grandes, para cada um deles existem assim grandes questões, grandes discussões que acompanham a filosofia desde os gregos e talvez até antes disso. Em outras tradições, né, filosóficas. E para todas elas, eu tentei mostrar para vocês aqui sobre a questão sobre verdade, sobre conhecimento, sobre mentes, ética, sobre inteligência artificial, sobre justiça, algumas questões de política, a gente começou a tocar na aula passada sobre a existência de Deus. Para todas elas existem alternativas, respostas alternativas. E respostas alternativas que são racionalmente bem justificadas. Então, não existe assim a possibilidade de, sobre uma questão dessas, eu dizer assim, eu tenho uma resposta correta, eu cheguei a ela usando argumentos assim, racionais, coerentes, argumentos válidos, baseados em indícios empíricos, em reflexões, e, portanto, não existe alternativa para isso. Quem pensa diferente está errado. Não existe, você entende?
Isso em alguns domínios é possível, razoavelmente possível, embora depois vocês vão ver que também é complicado. Mas existem alguns domínios em que a gente consegue chegar a uma determinada resposta, por exemplo, na matemática, nos domínios da matemática, da lógica, em algumas ciências também assim, e as respostas alternativas são equivocadas. Então, a pessoa insistir naquelas alternativas, ela, de certa maneira, ela carece de razões. As razões não são boas, não são suficientemente boas, e nesse sentido, a alegação de que essa pessoa está sendo meio irracional é pertinente. Agora, aqui, quando a gente está tratando essas questões filosóficas, a gente vê que existem várias alternativas para cada uma dessas questões centrais, e que elas podem ser sustentadas. Pessoas perfeitamente racionais, coerentes, consistentes, inteligentes, podem chegar a conclusões diferentes das situações. Por que isso? Porque para qualquer raciocínio desse que a gente faça, em qualquer área, em qualquer assunto, o raciocínio tem que partir de algum lugar, tem que partir de determinadas premissas, tem que partir de determinados pressupostos, ou pressupor determinadas atitudes. E justamente o que se está discutindo aqui, o que está em foco nessas discussões filosóficas que a gente viu, são justamente esses pressupostos. Então, o que está em questão em geral não é simplesmente a opinião que as pessoas têm sobre um determinado assunto. Vocês entendem se está certo ou está errado. Mas o raciocínio como um todo e os pressupostos dos quais essa pessoa parte. Então, em boa medida, o que essas discussões filosóficas revelam são justamente aqueles diferentes pressupostos que levam as pessoas a conclusões diferentes. Tá? Então, nesse sentido, qualquer discussão filosófica, em certa medida, é um exercício de autoconhecimento, de autorreflexão, porque ao se confrontar com pessoas que partem de pressupostos diferentes, aquilo que para nós não estava claro no início, que são os nossos próprios pontos de partida e pressupostos, vão progressivamente ficando esclarecidos. Seja qual for o raciocínio, a posição, a atitude filosófica que tu adotes, essa posição sempre terá determinados pressupostos. E esses pressupostos sempre estarão mais ou menos escondidos ou obscurecidos da gente. Não existe como a gente adotar uma perspectiva que seja completamente transparente a respeito de nós mesmos. E isso é parte da nossa condição humana. Tá bom? A razão, o exercício da razão, o raciocínio, é uma capacidade que nós desenvolvemos biologicamente e que é útil para determinadas tarefas, útil para determinadas atividades. Especialmente quando essas atividades dizem respeito à resolução de problemas. Apresenta um problema para alguém e ela tem que encontrar uma solução. Tu está vivendo a tua vida normalmente e aí tu tem um problema. Como é que eu atravesso lá para o outro lado do rio? Como é que eu faço uma ponte? Como é que eu divido os bens aqui nesse grupo? Como é que eu planejo meu futuro? Então, tu já está vivendo. Então, quando a gente se depara com um problema para o qual o exercício da racionalidade é eficaz, a gente já está vivendo a vida. Então, aquilo se apresenta num determinado contexto particular. E naquele contexto particular, em geral, a gente já tem determinados pressupostos. E esses pressupostos ficam obscurecidos. A gente não leva em consideração aqueles pressupostos para a resolução daquele problema, porque isso aí é pressuposto, enfim, pelas pessoas interessadas em resolver aquele problema. Certo? Mas, enfim, essa capacidade se desenvolveu em nós e agora a gente pode voltar o uso da racionalidade, a investigação racional, para onde a gente bem entender, para todos os domínios que a gente quiser, inclusive para esse do sentido da vida. Então, o que a gente pode dizer sobre o sentido da vida? Em primeiro lugar, a gente tem que ver o seguinte: a gente tem que entender que isso é um fato biológico, é um fato da nossa condição
que nós não sabemos, nós somos ignorantes na maior parte do que acontece no mundo ao nosso redor. E nós somos ignorantes do mundo natural, nós somos ignorantes do mundo social e nós somos ignorantes do nosso mundo interior, da nossa própria mente. A maior parte do que acontece fora, enfim, no mundo ao nosso redor, a maior parte do que acontece no mundo social e a maior parte do que acontece no nosso corpo e na nossa mente é desconhecido da gente. A gente tem alguns pequenos problemas que vão aparecer. Então a nossa consciência é muito limitada nesse sentido, vocês entendem? E isso é compreensível que seja assim, levando em consideração assim, a evolução biológica da nossa espécie. Nós evoluímos de seres, de organismos, bichos inconscientes, né? E aos poucos essa consciência foi se desenvolvendo. E assim também no nosso desenvolvimento pessoal, né? Quando a gente nasce, o grau de consciência de um bebê é muito pequeno, e à medida que vai amadurecendo, vai crescendo, ele vai se tornando mais consciente de si e do mundo ao seu redor. Mas nunca completamente consciente. E não apenas nós somos assim, ignorantes desses fatores todos, como nós somos ignorantes daquilo que a gente ignora, certo? Porque tem algumas coisas que a gente sabe que não sabe, tem problemas que a gente não consegue resolver, a gente sabe que não sabe a solução para aqueles problemas. Mas tem outras coisas que nós não sabemos que não sabemos. Então esse é um tipo de desconhecimento mais profundo. E então que diz respeito, por exemplo, que pode dizer respeito, entre outras coisas, por exemplo, aos pressupostos, né, dos nossos raciocínios, dos nossos próprios pensamentos. E a gente vê assim na história da filosofia, na história da ciência, muitas vezes isso ficou evidente, né? Em diversos episódios assim, da história da ciência, coisas que antes eram pensadas impossíveis, ou que se julgavam impossíveis, depois apareceram, não é bem assim, a gente não sabia que a gente não sabia isso. Então, para a gente usar as nossas capacidades racionais para produzir conhecimentos, para fazer reflexão, a gente usa determinados conceitos, determinadas regras, a gente faz inferências lógicas, mas esses conceitos, essas regras, essa maneira de pensar, ela também tem os seus pressupostos. E isso, em geral, é desconhecido. Tá? E o nosso conhecimento disso é sempre parcial, nunca é um conhecimento direto, não tem como endereçar. Porque a hora que tu endereça isso, que aquilo se torna consciente, pronto, agora tem outras coisas que se tornaram inconscientes, porque tu mudou a perspectiva. Qualquer perspectiva tem sempre um ponto cego. E a nossa consciência é sempre uma consciência individual, particular, a partir de uma perspectiva. No entanto, a gente tem que, mesmo sendo assim limitado, a gente tem que agir no mundo, tem que viver a vida. E então a ação e a sobrevivência, enfim, a felicidade, o sentimento de que a vida faz sentido, não pode esperar que a consciência encontre um conhecimento completo do mundo em que a gente vive. A gente tem que viver a vida mesmo estando parcialmente cego, ou em boa medida cego, para o ambiente ao nosso redor e para o que acontece dentro da nossa mente, em nossas mentes. E a natureza, na evolução das espécies, encontrou soluções para isso. A maior parte dos organismos não tem nenhuma consciência e, no entanto, se orientam muito bem no ambiente natural. Então, as plantas nascem, crescem, enfim, se reproduzem sem ter consciência de si. A maior parte dos animais fazem o mesmo. O que acontece agora conosco? A gente foi selecionado, evoluímos e desenvolvemos essas capacidades de reflexão e autoconhecimento. Então a gente não tem agora só determinados assim, nós não fomos simplesmente selecionados com determinadas inclinações para agir, se comportar no mundo de uma certa maneira, mas nós temos também crenças a respeito da nossa
da nossa ação e crenças a respeito daquilo que a gente valoriza ou desvaloriza, daquilo que a gente precisa fazer para sobreviver no mundo. E essas crenças em nós, elas são tão determinantes, ou podem ser em determinados momentos, tão determinantes do nosso comportamento, quanto os próprios instintos e inclinações. Então, por exemplo, a gente, como outros animais, quando acontece, como outros, por exemplo, primatas, se aparece agora aqui um tigre, um leão, aqui aparecesse por aqui, isso, nós todos aqui seríamos tomados de medo, né? Ou, enfim, se acontece cai um raio aqui nessa árvore, aqui parte dessa árvore aqui ao meio, também nós vamos ser tomados pela emoção do medo. Então, isso é uma reação instintiva que foi selecionada em nós e que foi útil para a nossa sobrevivência. Só que, olha só, a mesma emoção pode ser ativada em nós por crenças. A crença de que algo vai acontecer, algo ruim vai acontecer, pode ativar em nós as mesmas emoções. E a reação fisiológica é a mesma. O coração bate mais rápido, os músculos ficam mais tensos, as pupilas se dilatam, o corpo fica todo mais rígido. E a mesma coisa com as outras emoções. Então, nós somos determinados agora também por elas. Temos essa outra camada agora de determinação, que é uma de determinação das nossas ações, dos nossos comportamentos e daquilo que valorizamos. E nessa outra camada a gente tem essa capacidade reflexiva, quer dizer, nós podemos mudar aquilo que nós, modificar aquilo que nós estamos inclinados a valorizar, nós podemos criar novos valores, podemos nos orientar de uma maneira ou de outra. Só que existem esse é o argumento que eu apresentei pelo menos na aula sobre ética, existem alguns constrangimentos, assim, restrições a respeito de quais alternativas são viáveis. Tem algumas atitudes, alguns comportamentos que estão tão assim, entrincheirados no nosso modo de ser, nossa biologia, que é praticamente inviável que eles sejam modificados, pelo menos modificados assim a curto e médio prazo. Talvez, claro, com relação ao futuro muito distante, eu não tenho como prever. Mas não é o tipo de coisa que se sujeita a engenharias de raciocínio, engenharia social. Então, aqueles valores básicos que eu mencionei nas aulas anteriores, né, que são mencionados pelo Jonathan Haidt, a valorização da justiça, da empatia, da lealdade, do respeito à autoridade, da pureza, da liberdade, eles estão muito arraigados em nós e nós temos uma valorização, uma tendência a valorizar essas coisas automaticamente, instintivamente, e a gente pode traduzir isso de maneiras diferentes, mas não eliminar essas inclinações. Nós não eliminar elas a curto e médio prazo. Então, como é que isso funciona agora no que diz respeito à questão sobre o sentido da vida? Bom, essa questão foi abordada por filósofos de pelo menos duas maneiras, tá? Eu vou com relação aos outros assuntos, eu vou aqui fazer uma simplificação e para propostas didáticas. E, claro, depois quando vocês, daqui a uns 2 anos ou 3, quando vocês voltarem a estudar esses assuntos, vocês vão ver que a rigor o que eu vou dizer aqui não é bem verdade, talvez seja até falso, tá? Mas eu acho que ele é útil, essa maneira de apresentar é útil para introduzir o assunto. Então a gente pode abordar a pergunta pelo sentido da vida. A pergunta pelo sentido da vida é uma pergunta sobre pode ser colocada de duas maneiras, de pelo menos duas maneiras. Ela pode ser colocada de uma maneira assim objetiva, digamos, ou metafísica, que é se a vida faz sentido. A vida em geral, objetivamente faz sentido. Será que eu tenho como medir isso? Certo? Então isso aqui é
a gente pode dizer, isso aqui é uma pergunta metafísica, é uma pergunta não particular, não é uma pergunta contextual, é uma pergunta geral, universal. E a gente pode fazer uma pergunta também agora subjetiva. A pergunta subjetiva é se a minha vida faz sentido. Certo? Então essa aqui é uma pergunta agora mais psicológica e subjetiva. Psicológica, talvez subjetiva, mas ela pode ser respondida também, de maneira com argumentos, com indícios. A gente tem indícios sobre as condições sobre as quais as pessoas respondem, a gente tem pesquisas sobre isso. Quais são as condições sobre as quais as pessoas respondem afirmativamente, negativamente essa questão aqui. A primeira questão, a questão metafísica, vocês podem ver ali, o Camus, por exemplo, faz essa questão, formula dessa maneira. E vários existencialistas formularam dessa maneira. E muitos deles, Camus, por exemplo, o que ele diz é que, ele diz assim, objetivamente, não faz sentido. E ele diz assim, ele diz que não faz sentido porque não importa o que eu faça na vida, não importa o quanto eu me esforço, não importa se eu seja correto, ético, que eu valorize as coisas certas, tudo isso que eu faço não é nada comparado com a imensidão do universo e a probabilidade dessas minhas ações, das minhas atitudes serem inconsequentes, não deixarem nenhum resultado. Por exemplo, quem se lembra do que aconteceu há 15 mil anos atrás, aqui na Terra, com os seres humanos? Aquelas pessoas talvez, certamente, já tinham linguagem, já tinham capacidades racionais, eram tão inteligentes, talvez até mais, do que nós. Elas tinham arte, elas tinham religião, elas faziam perguntas desse tipo. É muito provável que elas fizessem perguntas desse tipo. Só que, claro, não deixaram nada registrado por escrito, não havia escrito naquela época. E, no entanto, aquilo que aconteceu lá naquela época, enfim, não deixou marcas. Ou, pelo menos a gente não tem nenhum registro disso, é muito improvável que eles tenham. E mesmo a gente pensando assim, mesmo que a gente deixe marcas agora, né, porque agora nós temos a escrita, temos maneira de registrar, é muito provável que, quem sabe o que vai acontecer daqui a 10 mil anos, ou daqui a 1 milhão de anos, ou 1 bilhão de anos. Daqui a 1 bilhão de anos, o que será lembrado de cada um de nós? Então tem gente que argumenta que nós não temos nenhuma razão para achar que, por mais que a nossa vida seja ética, ou consequente, ou virtuosa, que isso possa deixar qualquer marca no universo. E nós temos razões, as pessoas argumentam, vendo o que os cientistas dizem, que para achar que a maior parte do que acontece no universo é mais ou menos aleatório e que, a rigor, a vida em si não tem sentido. Nós podemos atribuir sentido à vida, mas isso é um fenômeno meramente psicológico, humano. Nós atribuímos sentido ou não atribuímos, mas isso é subjetivo, nós não temos uma medida objetiva disso, certo? Então, essas duas coisas combinadas levam alguns filósofos a dizer que a vida objetivamente não tem sentido. Primeiro, é a nossa insignificância da vida de cada um de nós no universo inteiro. E segundo, o que vem dizendo aí os cientistas, ou uma certa leitura do que vem dizendo os cientistas a respeito de como o mundo é. Então, existem alguns filósofos que levam esse raciocínio adiante e propõem tem alguns filósofos que nessa mesma linha de raciocínio fazem um tipo de raciocínio utilitarista, né, em termos assim de alegrias e sofrimentos.
e concluem que a maior parte das pessoas está destinada a sofrer e que, portanto, é um tipo de vida absurda que a gente está reproduzindo na Terra. Então, isso aí leva também a uma conclusão pessimista. Sim? Mas, biologicamente, o sentido da vida seria a reprodução. Então, não seria um sentido urgente. O sentido da vida é a reprodução biologicamente. Mas para quê? Para que isso? Assim, qual é o sentido disso? Dos organismos se reproduzirem? O argumento assim, desses filósofos aqui, tá? As plantas se reproduzem. Mas para quê? Tem teorias científicas em relação a isso, mas é que todos os seres vivos eles basicamente vivem para reprodução. Então... Tá, mas para quê? Eles se reproduzem para quê? Para quê? Continuar existindo para quê? Essa é a pergunta. Para que continuar existindo? Vale a pena? Então, assim, daqui a essas plantas, por exemplo, aqui, os dinossauros ficaram se reproduzindo, aqui um meteoro eles acabaram. Então, para quê? Para que é isso? Essa é a pergunta. É um fato que os organismos se reproduzem, foram selecionados, enfim, para fazer isso, para se adaptar, enfim, os que não se reproduziram pereceram, os que estão aí foram os que se adaptaram e continuaram se reproduzindo. Mas isso é um fato, isso não justifica, entendeu? Isso não diz nada sobre se vale a pena ou não vale a pena. Não dá um sentido para a existência dele. Professor, observar que claramente existe um limite para a vida humana no momento que o Sol tem tempo de vida. Então, é muito difícil imaginar ele saindo do sistema solar, assim, analisando uma perspectiva. Mas o Sol não vai morrer, não vai apagar. Mas seria 1 bilhão de anos, em algum momento. 1 bilhão de anos é tempo suficiente para a gente montar uma espaçonave, tu não acha? É que eu acho que existem barreiras que não é questão de tempo, é questão de tempo de vida, sabe? Sabe, quando tu pode, se o Sol explodir por te solver, ter acertado, não importa onde isso esteja, tá ligado? Não, tu pode sair do sistema solar. Mas é que eu acho que o ser humano já vai se acabar muito antes disso. Mas isso é uma especulação, tu não sabe isso. Mas isso não endereça a questão, porque isso é uma questão técnica. Entendeu? Se nós vamos ser capazes de fazer uma espaçonave para sair do espaço antes do Sol acabar, daqui a sei lá quantos 10 bilhões de anos. Isso é uma tecnicalidade. Mesmo que a questão não é essa, a questão é, mesmo que a gente se extinga, será que vale a pena? Ou extinguir ou não é a questão. Não, assim, é que eu sinto que no momento que tu percebe que tu está trabalhando em algo que inevitavelmente vai acabar em algum momento, que é a vida, mesmo ele sabendo que ela vai acabar, não vai ter servido para nada todo esse processo. Claro, tu comprasse esse argumento, claro. Exatamente, tu aceitou o argumento. Porque tem gente que diz, não, mesmo que acabe, mesmo que exista sofrimento, vale a pena. Então essa é a resposta contrária, tá? Então esse é o argumento. Então tem um argumento nesse sentido aqui, que é exatamente isso que tu falou. O tempo é finito, nós vamos terminar, tudo que nós fizermos vai ser insignificante. Então a conclusão é pessimista, mas não vale a pena, certo? Mas por que eu tenho que considerar a vida como um fim, como uma razão? Por que eu devo conceber a vida como um fim? Como tendo sentido? Não precisa. Tu pode fazer que nem essas pessoas aqui, e o nosso colega ali, que dizem que não tem sentido. Tu está apresentando para a gente, indagando que há um objetivo, né? Uma questão para a vida, né? Mas por que tem que considerar como um fim, né? Tu não precisa conceber, ninguém é obrigado a fazer nada, vocês são livres. A questão é que razões tu tem. Então tem gente que diz que não tem razão para conceber como tendo um fim e diz isso. E os principais argumentos, eu acho que os mais fortes, são esses aí que eu apresentei. Então vocês vão encontrar isso aí no Camus, e tem um outro livro lá que eu deixei na bibliografia que também diz isso. Tá? Enfim, mas isso é um argumento muito difundido, porque boa parte do sentimento assim, de niilismo, né, que a gente vê hoje na nossa cultura, tem esse pressuposto, de que a vida no fundo não tem sentido, de que isso é em parte o que as ciências estão nos mostrando, que o mundo físico, natural, é desprovido de valores, e a nossa vida também. E isso é claro que a gente pode projetar valores, né, mas é uma projeção subjetiva sobre um mundo que objetivamente não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido. Isso é uma maneira de conceber
de conceber o mundo e, portanto, de se conceber também, porque isso aí tem consequências para a tua vida. Tá? Então, enfim, aí tem gente, então, que leva essas últimas consequências, né, e aceita que não faz sentido, e adota algum tipo de niilismo. Algumas pessoas levam essas últimas consequências, enfim, que é o suicídio. Outras pessoas, como Camus, não. Eles acham que eles acham que nós podemos, mesmo a vida não tendo objetivamente sentido, nós podemos afirmar um sentido, criar um sentido para aquilo que nós fazemos, certo? Então, essa é a história do mito de Sísifo lá que o Camus relata. Então, Sísifo é condenado a carregar uma pedra para o topo de uma montanha, e aí ele fica o dia inteiro se esforçando, fazendo isso, e aí quando vai dormir, no outro dia a pedra rolou morro abaixo, e é condenado a fazer isso de novo no dia seguinte. Então é uma tarefa sem sentido, carregar uma pedra para o topo, e depois rola morro abaixo no dia seguinte, a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa. Então a tarefa é sem sentido. Mas o Camus diz que isso não é, a gente não precisa necessariamente encarar essa atividade como desprovida de valor. Eu posso executar ela com atitudes diversas. Eu posso sucumbir a uma espécie de pessimismo, eu posso fazer isso com otimismo e afirmar a minha vida, a minha existência, mesmo que a existência seja absurda. Isso não significa que eu não possa achar que vale a pena vivê-la, mesmo que ela seja absurda. Tá? Então essa é a resposta de Camus. O Nietzsche também vai mais ou menos nesse sentido. Ele diz, na ausência de valores transcendentes, né, na ausência de crenças religiosas, que Nietzsche fez esse diagnóstico, né, correto de que a influência das religiões na nossa cultura estava diminuindo drasticamente, e que então uma alternativa, a alternativa que ele propõe era dos indivíduos afirmarem-se, criarem valores individualmente. Então, em vez de tu tem a alternativa de sucumbir a uma espécie de niilismo, ou tu pode afirmar os teus próprios valores e viver aquilo de maneira corajosa, afirmativa, fazer uma afirmação da vida, mesmo que a vida tenha limitações, tenha tragédias, tu pode viver aquilo de maneira corajosa e trágica e aceitar as consequências daquilo. Mas para fazer isso, tu tem que te colocar determinados valores e assumir e levar as últimas consequências daquilo. Mesmo que eles sejam inconsequentes para depois, para outras pessoas, ou objetivamente não sejam apenas... objetivamente não tenham nenhuma realidade, que eles sejam apenas afirmações subjetivas tuas. Essa é uma outra alternativa. Tá? Então, tu pode ter, como consequência dessa avaliação, isso pode te levar a um niilismo ou pessimismo, ou tu pode ter uma atitude afirmativa, né? Afirmação de si mesmo, afirmação de si, ou a afirmação de si. Então, a postulação de valores, eu crio valores que eu estou disposto a perseguir, e eu vivo a minha vida de acordo com aqueles valores. Então, isso é uma alternativa. Ok? A outra alternativa é a que o Tolstói apresenta no livro que eu deixei para vocês. Então, o livro do Tolstói... acho que eu não trouxe ele. O livro do Tolstói, ele é muito, assim, intenso, né? Como o do Camus, como esses outros também. Porque o Tolstói, então, ele relata ali a experiência que ele pessoalmente teve com esse assunto. E ele é um cara famoso, com 50 anos, o escritor mais famoso da Rússia, e ele tem uma crise, porque ele
começa a refletir sobre a própria vida e ele vê que as coisas que ele vinha fazendo não tinham muito sentido. Então ele ficava pensando, não, mas escrever livros para quê? Ser famoso para quê? Juntar dinheiro para quê? Ser reconhecido e admirado pelas outras pessoas, como ele era, para quê? Qual é o propósito disso? E aí ele se vê incapaz. Ele disse que no início da vida dele ele perseguiu essas coisas. Foram coisas que ele afirmou para si, que ele queria se tornar um grande escritor, que ele queria dar uma contribuição na literatura, que ele queria fazer alguma coisa que fosse bom para a humanidade como um todo. Mas aí depois que ele fez essas coisas todas, aos 50 anos, ele pergunta, mas para quê? Para que serve isso tudo? E aí ele diz que... E aí ele começa a perguntar, começa a investigar esse assunto, e ele vê que, em geral, as pessoas, pelo menos as pessoas do círculo dele, não tinham, sei lá, respostas para essas questões sobre o sentido da vida, e que a maioria das pessoas, muitas pessoas, ignoravam a própria pergunta, né? Elas não formulavam essa pergunta. Então, são pessoas assim que tinham, na opinião dele, na avaliação dele, naquele momento, vidas assim superficiais, fúteis, ou que não eram intelectualmente perspicazes. Outras pessoas, ele diz, eram pessoas que percebiam o problema, mas o negavam, certo? Percebiam que tinha um problema sobre a justificação do sentido da vida, mas encontravam respostas rápidas demais, superficiais. E havia outras pessoas que entendiam perfeitamente bem o problema e sabiam, se convenciam de que a vida não tinha sentido, davam uma resposta negativa para essa, mas eram fracas e viviam então vidas falsas, porque estavam convencidos do absurdo da vida, mas continuavam vivendo como se aquilo não fosse um problema, certo? Então ele passa por um período assim de grande turbulência psicológica, e aí ao final desse período ele diz que havia um erro no raciocínio dele que tinha levado ele até essa formulação do problema. E o erro consistia em achar que a perspectiva essa de abordagem do problema, como ele tinha colocado, que era essa daqui, como uma questão objetiva, metafísica, tinha pressupostos, e que esses pressupostos ele não tinha levado em consideração. E que qualquer pergunta racional, que ele coloca assim, a razão, ou a pergunta racional, ela está sempre inserida no contexto da vida. E esse contexto da vida que tinha produzido aquela pergunta, ele tinha desconsiderado por completo. E agora estava voltando àquele raciocínio que tinha sido produzido naquele contexto contra a própria vida. E aí ele diz, não, então eu preciso agora levar em consideração esses fenômenos da minha própria vida, aquilo em mim que eu desconheço e que produziu esses pensamentos racionais, a minha própria vida, eu tenho que levar isso em consideração na análise desse problema. Então ele muda a questão do foco esse metafísico por uma abordagem agora mais psicológica, mais biológica, mais pessoal. Se a minha vida faz sentido. Tá? Vários filósofos fazem esse movimento. Eles argumentam que, quando colocada a questão dessa maneira, é muito difícil tu fugir de uma resposta desse tipo. Mas essa não é a única maneira de colocar a questão. Porque a questão também pode ser colocada de uma perspectiva pessoal, psicológica, individual, que é a nossa perspectiva sempre. Né? A nossa consciência é sempre uma consciência subjetiva e individual. E mesmo quando a gente está formulando questões desse tipo objetivamente, quando a gente faz a pergunta, a gente está formulando essa pergunta individualmente num momento histórico pessoal particular. E naquele momento em que a gente formula essa pergunta, naquele momento, ela tem pressupostos aqui psicológicos, ela tem pressupostos assim contextuais
Não é à toa que as pessoas não fazem esse tipo de pergunta sempre. Elas fazem em determinados momentos da vida e não em outros. Elas fazem geralmente em momentos de transformação ou momentos em que elas se encontram perdidas ou em momentos, ou porque certas coisas aconteceram antecedentemente e que fizeram com que levaram elas a pensar ou a adotar uma certa perspectiva nihilista. Então, o Tolstói argumenta, enfim, aí tem uma série de episódios ali na vida dele que ele relata, e ele diz, a minha perspectiva individual é a perspectiva de uma pessoa que é parcialmente ignorante. Foi isso que eu falei no início aqui para vocês. É parcialmente ignorante, ou muito ignorante, das minhas próprias circunstâncias pessoais, da minha própria vida. Eu pouco sei da minha biologia, da minha mente, do mundo ao meu redor. E, no entanto, eu tenho que, enfim, eu venho vivendo dessa maneira. Então, o resultado da perspectiva desse questionamento do Tolstói é que ele diz, olha, de uma perspectiva pessoal, psicológica, existem certas condições que têm que ser satisfeitas para que a minha vida faça sentido. Mas essas condições não consistem em ter uma descrição, uma resposta para a pergunta objetiva. São condições psicológicas, tá? Então, o Tolstói narra a trajetória dele nessa linha de raciocínio. Então, ele foi viver com camponeses, porque os camponeses, as pessoas do grupo social dele, que eram pessoas da aristocracia Rússia do século XIX, não tinham a resposta para essa questão, ou tinham uma resposta negativa que não satisfazia ele, porque ele achava que a pergunta estava sendo feita no contexto da vida, enfim, era uma negação da vida, ou eram pessoas falsas, né, que não tinham coragem de levar as últimas consequências do seu próprio raciocínio. Então ele disse assim, eu vou então, ver o que a maioria das pessoas tem a dizer sobre isso, porque a maioria das pessoas não são aristocratas. Como é que a maioria das pessoas vive? Como é que a maioria das pessoas lidam com a sua própria vida? Como é que elas vivem? Como é que elas lidam com os seus sofrimentos, com as suas frustrações? Então ele foi viver um tempo em meio a camponeses, e aí ele descobre então a vivência da fé dessas pessoas. Tá? Então são pessoas que têm fé, então que afirmam o sentido da vida não por uma via racional, mas por uma via assim religiosa. E aí ele ingressa então na Igreja Ortodoxa Russa, só que ele fica um tempo fazendo aquelas rituais da Igreja Ortodoxa, ele acha aquilo tudo também uma falsidade, porque intelectualmente é uma pessoa muito sofisticada, ele não consegue ver muito sentido naquilo, mas ele reconhece que tem algo de verdadeiro, só que ele não consegue inicialmente saber o que é, então isso leva um tempão. E no final, isso já não está nesse livro que eu passei para vocês, mas depois, no final, o Tolstói cria um grupo, uma comunidade, um movimento, na verdade, cristão anarquista na Rússia, no século XIX. Então ele criou uma versão que satisfizesse a ele do cristianismo. Mas, enfim, a resposta dele para essa questão é uma resposta de um tipo religiosa. Como é que a gente poderia agora traduzir isso, né, para termos do século XXI? Não, o Tolstói coloca essa questão no final do século XIX. Como é que a gente poderia traduzir isso? Como é que isso vem sendo colocado na psicologia no século XXI? Então, eu acho que ela pode ser colocada da seguinte maneira. A gente tem uma certa avaliação, mas, de novo, isso aqui é simplificando muito. A gente tem determinados tipos de ação que a gente realiza no mundo e que trazem para nós um sentimento de grande satisfação, certo? E essa grande satisfação não consiste apenas, pode acontecer, claro, dessa ser uma ação bem sucedida, a gente está pensando nas consequências, né, do que aconteceu,
enfim, eu escrevi um artigo e depois ele foi publicado e foi citado, eu fiquei feliz por causa disso, ou eu cuidei do meu filho bem e ele foi bem na escola, aconteceu certas coisas. Tem isso, tem tem esse sentimento de satisfação com as coisas que a gente realiza. Mas existe um fenômeno que foi descrito, vem sendo descrito, e que por qual eu queria chamar a atenção agora, que é que foi descrito por um psicólogo do leste europeu. Agora eu vou colocar o nome dele aqui. Depois vocês confiram a palestra dele que está lá na página da disciplina. É Mihaly Csikszentmihalyi. Esse psicólogo descreve um fenômeno que é o que ele chama assim, da experiência que a gente tem do fluir. Tá? Então, a gente tem determinadas atividades que a gente realiza, e quando a gente realiza bem, a gente tem a sensação de que as coisas estão fluindo, certo? Então, por exemplo, se a gente vê nos esportes, vai ver uma competição olímpica, tu vê agora na Copa do Mundo, né? Que os jogadores, quando estão altamente, estão super concentrados, estão fazendo uma coisa difícil, e aquilo, em determinadas circunstâncias, aquilo flui, em determinadas circunstâncias não flui. Então, ele fez uma catalogação disso daí, nos seguintes termos. A gente tem determinadas atividades. Se a gente fizer uma avaliação das atividades que a gente realiza, em termos de dificuldade alta ou baixa, e da nossa habilidade de realizar aquilo, certo? Então aqui baixa, tem certas atividades que a gente faz que não exigem nenhuma habilidade, ou baixíssima habilidade. São pouco difíceis e não exigem nenhuma habilidade. Por exemplo, ver televisão, certo? Tu liga a televisão e fica ali, não exige habilidade quase nenhuma e também não é difícil. Esse tipo de atividade tende a gerar em nós a sensação de apatia. A gente fica ali apático dentro da televisão. Quando a dificuldade é muito baixa e nós temos um grau de habilidade média, isso tende a gerar em nós tédio. Quando a habilidade é alta, nós somos hábeis naquilo, mas a dificuldade é baixa, isso pode gerar o relaxamento, certo? Uma pessoa que é muito hábil numa determinada atividade e a dificuldade para ela naquilo é baixa, por exemplo, uma pessoa pode ser um jogador de xadrez muito boa, pode ser craque em resolver problemas de lógica que vocês fazem, certo? Não é difícil para ela. E ela fica fazendo, porque às vezes tem pessoas que fazem palavra cruzada, sudoku, né? Então ela tem sensação de relaxamento. Tem pessoa que faz tricô, faz super bem tricô. É muito hábil. Mas aquilo não traz para ela dificuldades. Ela tem também sensação de relaxamento. Por outro lado, à medida que a dificuldade vai aumentando, o que acontece? Se eu tenho pouca habilidade numa tarefa e a tarefa se torna mais difícil, isso tende a trazer para mim preocupação. Se é muito alta, isso traz para mim medo, ansiedade. Se eu tenho habilidade alta, se a dificuldade é alta e a minha habilidade é média, isso traz excitação. Se a minha habilidade é alta e a dificuldade é média, isso traz para mim a sensação de controle. E se eu tenho aqui, nesse extremo aqui, ó, eu sou muito hábil em um determinado exercício, em uma determinada atividade, e a dificuldade é alta, eu tenho a sensação essa do fluir. Tá? É isso que eu falo. A sensação do fluir é uma sensação extremamente agradável.
Porque toda a nossa atenção, eu sou muito hábil numa determinada tarefa e a tarefa é difícil. Então eu estou exigindo, eu estou sendo maximamente exigido. Então vocês pegam, por exemplo, aquelas competições no final da Olimpíada de ginástica lá, que o pessoal está fazendo coisas assim incríveis, mas são os melhores do mundo naquelas atividades lá. Eles estão completamente concentrados. Então, esses esportes, assim, esportes de alto rendimento, de alta competitividade, isso acontece. Mas isso acontece também na nossa vida cotidiana, né? Basta tu ser muito hábil numa determinada atividade e essa atividade ser executada num contexto difícil para ti, toda a tua atenção vai estar focada naquela atividade. E quando isso acontece, a sensação que a gente tem é de que o ego sai de cena. O ego, a nossa consciência de si, fica apagada. Toda a atenção fica voltada para aquilo que a gente está fazendo. E a pessoa como que mergulha na atividade, ela começa a se identificar, ela fica completamente identificada com aquilo que ela está fazendo. Ela se esquece do mundo ao seu redor e ela tem também a sensação de que a passagem do tempo é alterada, certo? Por exemplo, aqui quando está vendo televisão, a sensação é que o tempo não passa. Né, que as coisas estão devagar, não sei o que é. Aqui não. Quando tu tem essa experiência do fluir, a impressão é que que o tempo não está passando em câmera lenta, enfim, a percepção do tempo, a nossa experiência do tempo se altera. Então, essas são experiências altamente agradáveis e altamente significativas para as pessoas, que é muito raro isso acontecer. Para tu se colocar numa circunstância dessa, muitas coisas, muito esforço tem de ter sido despendido, muito treinamento, muita habilidade, muita repetição, e aí tu incorpora aquilo, certo? Então, esse mesmo tipo de então isso acontece no nível de atividades particulares. Tá? Vocês sabem o que eu estou falando? Sim? Sim. Sim? Então, isso no que diz respeito a ações particulares. Ações particulares podem ter essa qualidade, ou essas diversas qualidades aí. O que a gente pode dizer agora, quando a gente está falando da vida como um todo? Da minha vida como um todo. Porque na minha vida como um todo, né? Então, se tu pergunta para uma pessoa assim, olha, a pessoa que é um atleta que ganhou a prova lá de 100 metros rasos, fez ginástica, uma prova de judô, agora, domingo, pergunta para as pessoas lá que, sei lá, ingleses ou franceses, que vão ganhar a Copa do Mundo, né? Eles estão ali no auge da carreira, fazendo coisas super difíceis. Pergunta para eles se valeu a pena aquilo que eles fizeram. Mesmo que o cara quebre a perna, mesmo que ele saia de lá espatifado, mesmo que não sei o que, mesmo que ele tenha sofrido, mesmo que a vida dele até ali tenha sido uma miséria, um sofrimento só, ele vai dizer valeu a pena. Então, essa é uma experiência momentânea que a gente tem, que dura alguns minutos, mas que é altamente gratificante. Mas a mesma coisa agora a gente pode perguntar sobre a vida como um todo. Porque isso são experiências do tipo psicológico agora, tá? Eu estou apresentando isso aqui porque eu acho que tem uma analogia aqui. E eu estou tentando apresentar isso que o Tolstói apresentou em termos lá da fé dele na Igreja Ortodoxa Russa. Eu acho que a gente pode apresentar agora em termos psicológicos para a vida como um todo, dessa perspectiva também. Porque quando a gente está lidando com a vida como um todo, é claro que tem ações particulares que a gente tem que levar em consideração para avaliar se a vida como um todo valeu sentido, se a minha vida tem sentido. Mas tem também a minha trajetória individual, eu tenho que me avaliar como indivíduo. Certo? Eu tenho uma trajetória na minha vida. Eu nasci, cresci, amadureci, depois vou envelhecer e morrer. Tem essa trajetória que eu tenho que levar em consideração. Tem também a minha relação com a minha família e com os meus amigos.
eu tenho que levar em consideração, porque isso aí, se for mal resolvido, pode tornar a vida de uma pessoa miserável, horrível. A mesma coisa, eu tenho que levar em consideração a minha vida com a sociedade como um todo. Isso pode também ser uma fonte de satisfação ou insatisfação para a gente. Se eu vivo numa sociedade muito injusta, se eu sou maltratado, se eu sou aprisionado, ou não. Se a minha relação é saudável, se eu tenho esses sentimentos parecidos, sensações parecidas com essa daqui, aqui. E também não ter mais gerais com o mundo natural, com o ambiente natural. Como é que são as minhas condições, né? Se as condições de vida são minimamente aceitáveis ou permitem o desenvolvimento da minha personalidade, da minha família, dos meus amigos, da sociedade como um todo, isso também tem um fator ambiental aqui que é importante. E isso aqui tudo agora precisa ser avaliado não momentaneamente, como acontece aqui, eu tenho essa sensação que dura alguns minutos, mas eu tenho que levar em consideração isso daqui, a vida como um todo, eu tenho que levar em consideração isso daqui ao longo do tempo. Então eu tenho que levar em consideração a sequência das ações, o meu desenvolvimento como indivíduo ao longo do tempo, da minha família, dos meus amigos, da sociedade e do mundo. Então eu tenho que levar em consideração tudo isso daí. Além disso, eu tenho que levar em consideração algumas características psicológicas que nós temos. Então, uma delas muito importante, existem outras, eu vou falar de uma só, vou salientar uma só aqui. Uma delas é que nós somos indivíduos cooperativos. Nossa espécie é uma espécie cooperativa. A nossa sobrevivência depende da cooperação de uns com os outros. E nós fomos selecionados para isso. A gente não consegue viver sozinho. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa felicidade ou infelicidade depende, em boa medida, de como a gente se relaciona com as outras pessoas. E alguns, então, isso eu falei em outras aulas, eu acho, sobre isso, né? O nosso corpo está adaptado para isso, as nossas emoções, a nossa mente está adaptada para isso. E a gente também tem que levar em consideração que, além de depender de outras pessoas, a nossa maneira de perceber o mundo, nós dependemos uns dos outros, mas a nossa consciência, a consciência nossa é sempre individual, é sempre uma perspectiva. Então, embora a gente viva em sociedade, a consciência nossa é individual. E a consciência é um elemento apenas da nossa mente. A maior parte da nossa mente não é transparente para nós. O que acontece na nossa mente, nem tudo que acontece na nossa mente, a maior parte do que acontece na nossa mente não é consciente. Então a consciência, quando surge em meio a uma série de outros elementos mentais e que, enfim, vêm sendo estudados aí desde o início do século passado pela psicanálise. A gente tem complexos, tem o inconsciente, tem personagens mentais, né, que aparecem para nós em sonhos, na imaginação, em histórias e narrativas com as quais a gente se identifica ou não se identifica e que causam para nós medos, ansiedades ou alegrias, da mesma modo que os fenômenos do mundo natural, ambiental, fora da nossa mente, produzem em nós essas emoções. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso daqui, agora, para avaliar a vida como um todo. E aí a pergunta é, existem determinadas circunstâncias em que levando em consideração tudo isso daqui, tu pode ter sentimentos parecidos com isso daqui? E a resposta, aí eu acho que é sim. Porque, embora sejam muito difíceis psicologicamente de atingir, porque isso aqui exige uma harmonização de elementos assim muito díspares. E a gente está lidando aqui com coisas que a gente não conhece, a gente não sabe como é que vai ser o nosso próprio futuro, a gente não sabe como é que as outras pessoas, nossa família, nossos amigos vão se comportar, como é que a sociedade, como é que o mundo é. A gente tem indícios parciais disso daí.
Então, para obter essa sensação de que a vida como um todo vale a pena, isso não se obtém por quer dizer, quando a gente consegue ter esse sentimento, isso não é resultado de nenhum conhecimento meu. Não é porque eu sei como é que as coisas vão ser, eu conheço todo mundo, eu conheço todas as variáveis, eu posso predizer, então se eu fizer isso, fizer aquilo, eu vou conseguir me comportar de tal maneira que eu vou obter esse resultado aqui na minha vida como um todo. Não tem como fazer isso. Nós não temos capacidade mental de processamento nem conhecimento suficiente para fazer isso. Então, no entanto, da mesma maneira que existem certos, né, aqui como eu falei, valores que foram selecionados ao longo da nossa cultura, na evolução da nossa espécie, existem determinadas atitudes cognitivas, né, o fato de que nós temos consciência, que nós temos linguagem, que nós podemos formular narrativas, tudo isso aí foi sendo selecionado. Da mesma maneira, existem certas regras que foram sendo selecionadas ao longo da história da humanidade e que induzem a esse tipo de satisfação com a vida como um todo. Essas regras foram sistematizadas pelas diversas religiões. Religiões diferentes aglomeraram de maneiras diferentes maneiras de se conduzir individualmente na família, na sociedade, no mundo, de tal maneira a produzir esse resultado. Então a gente vê isso aí no hinduísmo, a gente vê no taoísmo, a gente vê no cristianismo, no judaísmo, enfim, todas as grandes religiões têm uma resposta para isso. E as regras, algumas das regras apresentadas, claro que isso vem acompanhado de concepções metafísicas, né? Ou de teorias a respeito de como o mundo é ou como o mundo não é. Mas, do ponto de vista psicológico, não é isso que explica a prevalência nas religiões em todas as culturas humanas. Do ponto de vista psicológico, as teorias que os religiosos formularam para explicar o mundo são irrelevantes. E não importa se são falsas. O sucesso delas não teria sido o que foi se dependesse da verdade que elas dizem a respeito do mundo natural, do mundo social, do mundo ambiental. O sucesso delas depende delas serem guias adequados para a conduta das pessoas na vida como um todo. E aí tem certas regras que são recorrentes nessas religiões. E uma regra básica que aparece em todas elas é que para eu ter o sentimento de que a vida como um todo vale a pena, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter uma atitude inicialmente favorável. Eu tenho que criar essa expectativa positiva com relação à própria vida. Se eu crio uma atitude negativa, que é o que se faz quando tu dá uma resposta negativa desse tipo aqui, ó, isso produz resultados aqui em todas as esferas e com o passar do tempo ela se autorrealiza. Tá? Então, o que elas dizem é isso, o pessimismo com relação a essa pergunta produz o seu próprio resultado. Ela torna as situações que a gente encontra no mundo individual, ambiental, social, que são situações de desafio, de sofrimento, de tragédia, de dor, piores. Mas que, se tu assumires com relação a elas uma atitude de entrega, de aceitação e de transformação interior, se tu modificar a tua atitude, primeiramente, não jogar isso, tratar disso de uma maneira objetiva, então é possível, né, que isso produza para ti essa sensação de satisfação com a própria vida. Quer dizer, isso não é uma receita para eliminar os sofrimentos, para eliminar as tragédias, porque essencialmente o que as religiões todas dizem é que esses elementos da nossa vida,
são inelimináveis. A gente sempre haverá esse tipo de problema na nossa vida. Agora, a gente pode lidar com eles de maneiras diferentes. Então, do ponto de vista individual, existe uma sequência existe uma sequência de etapas que o indivíduo tem que cumprir aqui, para que ele tenha esse sentimento. A primeira etapa do desenvolvimento individual, psicológico de um indivíduo, nesse aspecto aqui, é uma etapa inconsciente. Então, tu tem a primeira etapa inconsciente, em que a criança, o bebê, ele é cuidado pelos pais, os pais tomam as decisões por ele. E ele está basicamente identificado ali com aquela vida. E se for um ambiente adequado, né, se ele for bem cuidado, esse pode ser um ambiente prazeroso para a criança. Pode ser um ambiente em que a criança até não queira deixar. Mas, para que essa vida como um todo depois faça sentido, ela tem que romper com esses vínculos familiares iniciais. Ela tem que se afirmar como um indivíduo e não como um apêndice ou como um indivíduo que pertence à família ou identificação. Então, ela tem que, num determinado momento aqui da vida dela, na adolescência, na juventude, ela tem que romper e ela tem que se afirmar como indivíduo. E essa ruptura, em geral, é dolorosa. É uma ruptura porque existem laços aqui de afeto, existem certos prazeres que ligam a pessoa. Mas se a pessoa não faz isso, ela fica eternamente infantilizada. Ela fica eternamente querendo que os pais, ou as autoridades, ou enfim, a sociedade, ou o mundo, ou Deus, resolva as coisas para ela como é o mundo de uma criança. Então, para romper com esse mundo, a criança, em geral, tende a acumular, digamos assim, suficiente energia psicológica para permitir que ela se afirme individualmente contra o mundo, contra a família, contra a sociedade. Então, isso está relatado nas histórias, isso é relatado nessas histórias das religiões, também nas mitologias, na forma dos mitos de heróis, certo? As histórias de heróis são histórias sempre de um indivíduo que inicialmente está num ambiente doméstico, pacífico, tranquilo, e um desafio, ele é desafiado de fora por algum problema acontece, e ele então acredita ingenuamente que ele tem força suficiente para derrotar aquele dragão, aquela ameaça, aquele ET, ou aquele sei lá o que. E esse é um movimento psicologicamente, de inflação psicológica, em que o indivíduo toma para si uma tarefa que está muito além das capacidades dele individualmente. Mas a pessoa precisa passar por isso. Porque se ela não passa por esse momento de enfrentamento, mesmo que seja um movimento de enfrentamento inflado, em que o ego está inflado, se achando mais do que ele de fato é capaz, ela não vai conseguir sair desse ambiente aqui doméstico, individual, familiar. Então existe esse estágio aqui pelo qual o indivíduo tem que passar na sua trajetória. E existe um problema aqui, que é esse indivíduo, ele acha que ele sozinho, ele se afirmou agora, ele fez uma conquista, ele acha que sozinho ele é capaz de resolver, enfim, os problemas da sociedade, da família, do mundo. Mas isso é obviamente falso, isso é uma afirmação psicológica, ninguém é capaz disso, a gente depende da cooperação. Então existe uma terceira etapa no desenvolvimento psicológico, que é o do amadurecimento e do reconhecimento do seu lugar no grupo como um todo, do reconhecimento do seu papel limitado, né, naquele ambiente que ele se encontra. Você veja que essa história,
essa sequência narrativa é a sequência narrativa de quase todos os filmes de ação hollywoodianos e muitos dos dramas também. Tu está vivendo a tua vida tranquilamente e aí aparece um problema. Tem um personagem principal que está vivendo a sua vida, aparece um problema, ele descobre uma maneira nova de lidar com aquele problema, ele salva, ou enfim, livra a família, o grupo, a sociedade, o mundo inteiro daquele problema, e depois ele tem um movimento contrário de integração na sociedade como um todo. Então, essa sequência aqui é uma sequência narrativa que é simbolicamente narrada nos mitos, nas histórias religiosas. Na jornada do herói, exatamente. Né? Então, o que a gente tem... Mas vocês vejam que isso aqui, a gente quando lê essas histórias, quando escuta um romance ou um filme, a gente se sente naturalmente atraído por elas, né? Então, a gente tem até hoje um fascínio por esse tipo de coisa. Então, é algo que foi também sendo selecionado na nossa cultura, que existe uma sabedoria aqui que não é completamente consciente e que não atinge as pessoas de maneira consciente. Ela bate em nós de maneira atravessada, inconsciente, e nos mobiliza numa certa direção. E a pessoa que... Então, porque a gente vê que isso aqui realmente faz sentido, isso aqui que ele fez, de repente faz sentido também. E se a pessoa passa por isso, ela também tem essa experiência, mesmo que todos os momentos ali sejam momentos em que de sofrimento, de dor, de dúvida ou de incerteza. Mas a experiência que o indivíduo tem como um todo é uma experiência significativa, psicologicamente significativa. Tá? Então, mas é aí que está. Como é algo que é realizado de maneira mais ou menos inconsciente, o mais importante aqui, e não tem como ser de outra maneira, porque nós basicamente desconhecemos de maneira muito profunda quem nós somos, quem é o nosso grupo familiar, a sociedade, o mundo. E a gente pode, mesmo que a gente tenha boas razões para acreditar que o mundo, a família, nós somos de uma certa maneira, a gente pode ter errado. E a história da filosofia, a história da ciência, reiteradamente mostra isso. Então, o mais importante aqui, nisso daqui, não é propriamente o conhecimento, não é a conclusão de um raciocínio, mas é a atitude adequada. E o que as religiões fazem, as tradições espirituais, né, fazem é treinar essas atitudes, colocar a pessoa, educar os sentimentos e as emoções das pessoas para que elas se coloquem da maneira adequada diante da vida como um todo, mesmo na ausência de conhecimento. Então, isso na tradição cristã se chama fé, tá? Mas existem o fenômeno psicológico não está restrito a isso que a gente chama de religião ou das instituições, das tradições religiosas, as tradições institucionais das religiões. O fenômeno é universal. A nossa natureza é assim, psicologicamente. Então, mesmo para as pessoas que são ateias, isso pode acontecer também. Mesmo a pessoa que se diga ateia, que não reze, que não medite, ela pode ter essa experiência também. E essa vai ser uma experiência espiritual. Claro, depende do que a gente quer dizer com espiritualidade, mas assim, se eu tratar a espiritualidade em termos subjetivos, em termos das experiências que a gente tem, como faz, por exemplo, o William James, no livro aquele que eu indiquei para vocês, esse vai ser o resultado, vai ser uma experiência espiritual. Bom, então essa é uma alternativa, tá? Essa é a via, é uma via. E aí as pessoas que fazem esse argumento aqui filosoficamente, o que elas dizem disso daqui, dessa outra questão, é que essa questão aqui não faz sentido. Certo? A
pergunta pelo sentido da vida, colocada dessa maneira metafísica, é uma pergunta sem sentido. Então, da mesma maneira que a pergunta sobre a pergunta cética, lembra quando a gente viu as alternativas, o que a gente pode dizer para um cético, por exemplo? Né? O que a gente pode dizer para o argumento cético generalizado? Como é que eu sei que eu não estou sonhando? Como é que eu sei que eu não estou sendo enganado nesse momento por um gênio maligno? Uma alternativa de lidar com esse tipo de problema cético é dizer, olha, a pergunta colocada dessa maneira, sem critérios, ela é sem sentido, porque a resposta vai ser sempre uma só. Tu não tem a possibilidade de responder de outra maneira. Tu não tem critérios, tu não tem como saber investigar o mundo de fora para saber se eu estou ou não sendo enganado por gênio maligno. Não tem como sair da minha mente e olhar de fora e ver, ali tem um gênio maligno e aqui estou eu, de fato ele está me enganando ou não está me enganando. Não tem como fazer isso. E aqui também, ó, quando eu coloco a pergunta dessa maneira, aqui, eu não tenho como sair fora da minha própria vida e olhar ela e dizer, ela tem um propósito, né? Ela está dirigida para um fim. Eu não tenho como fazer isso. Então, a única maneira de eu abordar esse assunto de uma maneira significativa, que faça sentido, é abordando ele internamente, da perspectiva da própria vida nossa. Mas aí eu estou fazendo uma pergunta psicológica e subjetiva. Só que se eu faço essa pergunta psicológica e subjetiva, eu tenho que aceitar que eu não tenho condições de avaliar objetivamente o mundo como um todo, a vida como um todo, de fora. Eu tenho que fazer uma avaliação interna. Então, a avaliação interna é sempre uma avaliação limitada. E o que eu posso fazer, então, é treinar as minhas atitudes, me portar diante da vida da maneira adequada. Certo? Bom, era isso. Alguém tem alguma pergunta ou questão? Tá. Continuamos na sexta-feira, então.